Meus amigos, nós gostaríamos hoje, refletindo pelo momento de confusão em que passa a humanidade, em que as disputas políticas se exacerbam em emoções descontroladas, refletir na mensagem de Jesus sobre a paz. O Divino Mestre nos disse: a minha paz vos dou, que não é a mesma paz do mundo. Na época de Jesus, em que a humanidade vivia em constante estado de guerra, a paz consistia em vencer o inimigo e então lhe tomar os bens. As nações vencedoras escravizavam as nações derrotadas, que era essa a paz do mundo. Na época de Jesus se vivia a paz romana. Dizia-se que o mundo estava em paz porque as guerras acabaram, porque Roma derrotou todo mundo. Só que esta é, como um amigo meu me disse, a chamada paz de Pantanal. Aquela em que a água está toda tranquila por cima e embaixo estão os jacarés e as feras prontos para devorar suas vítimas. A paz baseada na força, imposta pelas armas. Não é a paz real, porque por debaixo delas está o conflito de consciências, os conflitos psicológicos, os conflitos sociais e econômicos, os conflitos familiares. Por isso, nós não poderíamos concordar com o termo usado para o século de Jesus, o século da paz romana, onde os dominadores estavam aparentemente em paz e os dominados estavam revoltados e sofrendo. Tanto é que no ano 70, essa aparente paz foi derrubada pela guerra em Jerusalém, a guerra que destruiu o Templo de Jerusalém. Desde então, o homem tem procurado a paz através da justiça. Com a queda do Império Romano, com o fim do isolacionismo causado pela Idade Média, onde os barões viviam em guerras uns com os outros, a partir do Renascimento, os homens começaram a meditar mais seriamente em substituir a força pelo direito, alcançando assim uma paz através daquilo que Rousseau chamava do contrato social e o que Montesquieu chamava das leis, constituindo o Estado de Direito moderno. Os renascentistas e os iluministas depois não alcançaram a paz desejada, porque por trás das novas ideias ainda existia uma sociedade muito desigual, muito injusta socialmente, onde existia uma pequena classe de nobres que viviam do trabalho da plebe. Então aconteceu a sangrenta Revolução Francesa, que tinha por ideal alcançar a paz pela morte dos injustos, alcançar a paz impondo a igualdade, impondo a fraternidade através da violência. Os lemas da Revolução Francesa, égalité, fraternité,
ou seja, os lemas da igualdade, da liberdade, da justiça, da fraternidade. E o que redundou foi que no final da Revolução Francesa houve uma era de terror. E Robespierre mandou guilhotinar milhares de pessoas e ele também foi à guilhotina. Depois disso, veio a ditadura de Napoleão Bonaparte, que também fez as guerras napoleônicas, também em nome da expansão do direito civil. No meio do século XIX, surgiu a Revolução Técnico-Científica, alcançou o auge, que levou à prosperidade material, prosperidade científica que nós temos hoje, a ponto de, no ano 1900, Otto von Bismarck afirmar que o mundo estaria em paz, que o mundo estava chato, porque tudo que tiver que ser feito já teria que ser feito. Então, o homem tinha alcançado, aparentemente, a ciência, o conhecimento, a justiça, o direito. Os reis eram todos amigos e parentes uns dos outros, mas por trás dessa civilização europeia existia a dominação colonial, existia a ganância, existia o orgulho nacional. E em 1917 começou a Primeira Guerra Mundial, que até hoje os estudiosos têm dificuldades em entender por que aconteceu aquilo, se o mundo aparentemente era super civilizado. Depois da Segunda Guerra Mundial, fundou-se as Nações Unidas, cuja a função era manter a paz que a Liga das Nações não conseguiu antes da Segunda Guerra. E as Nações Unidas, pelo menos, evitaram uma nova guerra mundial. Mas, novamente, novos conflitos, milhões de pessoas passando fome porque são refugiados, porque estão em áreas de guerras, sobretudo nas nações mais pobres do planeta. E a civilização continua avançando, a sociologia continua avançando, a tecnologia continua avançando, as comunicações continuam avançando e o homem ainda não encontra a paz. E hoje, nós todos interligados pela internet, com níveis de produção e de prosperidade nunca alcançados hoje, até com drogas para acalmar as pessoas, mesmo entre os países supercivilizados, mesmo entre as nações ricas, entre aqueles que teoricamente teriam alcançado o estado de bem-estar social, mesmo entre eles, apesar dos conflitos armados terem diminuído, se restringido a alguns bolsões, as pessoas continuam em estado de conflito. Nós vemos conflitos raciais em meio a países como os Estados Unidos, que são países muito ricos. Até mesmo no meio da Europa, nós vemos conflitos de gênero. Nós ainda assistimos a conflitos religiosos e, sobretudo, a conflitos culturais e políticos. Nós vemos na civilização moderna pessoas se exasperando, atingindo o nível da raiva, do descontrole emocional e do conflito interior por questões que séculos atrás seriam consideradas completamente secundárias. Nós vemos violência até mesmo no esporte,
num jogo de futebol através das torcidas organizadas. E pior que isso, vemos a violência no nível extremo, que é o suicídio, que é a violência contra a vida perpetrada por aquele que deveria valorizar a vida. Isso para não falar do estresse, da ansiedade e da depressão. Dito isso, nós voltamos a 2000 anos com as palavras de Jesus. A minha paz vos dou, mas não é a paz que o mundo vos dá. Nós percorremos o caminho da força, da escravidão, do direito, da ciência, da riqueza, da civilização. E nada levou a humanidade à paz. Por quê? É isso que os sociólogos não estão enxergando. Os políticos, os educadores, os economistas. Aqueles que querem construir a paz mundial através de acordos econômicos, políticos e militares. Eles ainda não enxergaram a questão. A questão é o homem. Enquanto não houver paz no coração das pessoas, elas vão buscar uma razão para brigar. Enquanto as pessoas não tiverem paz, não com os outros, mas consigo mesmo, haverá conflitos na sociedade, reais ou imaginários. Porque nós podemos imaginar que um conflito no mundo material, uma guerra por recursos, por água, por ouro, por comida, seja um conflito real. É questionável, mas é um conceito plausível. E hoje as pessoas estão em conflito por ideologias, por religião, por time de futebol, por time de esportistas, pela sua tribo étnica, pela sua identidade cultural. As pessoas fazem conflito até por causa de um cardápio de um restaurante ou por causa de um sinal fechado no trânsito. É porque as pessoas estão conflitadas. A nossa civilização progrediu no sentido de domar um animal rebelde, o homem. Então, nós conseguimos o Estado para proteger o ser humano dos outros seres humanos, no conceito de que o homem é o lobo do homem. Nós procuramos colocar cada ser humano nos seus grilhões, no seu curral, e acreditar que ele não vai agredir o outro por medo de ser agredido, ou para não sofrer os rigores da lei, ou para não ser condenado pela sociedade. Essa é a paz do mundo. E a paz do mundo gera tensões em que esse lobo aprisionado, com a sua raiva interior aprisionada, mais cedo ou mais tarde ele rompe todos os grilhões e essa raiva, esse conflito, acaba se manifestando apesar de todos os esforços ao contrário. É porque o conflito está no ser humano. É porque o ser humano está conflitado. E todo o resto são apenas desculpas para exteriorizar o seu conflito interior. Um ato de violência é um ato da manifestação da frustração íntima.
um ato de orgulho, é um ato de falta de autoestima. É preciso se tratar do homem. E é nisso que se baseia a paz do Cristo. Agora, outra ilusão dos nossos modernos psicólogos e sociólogos é que para que o homem esteja em paz, ele esteja saudável conforme a definição que nós damos à saúde. Um estado de bem-estar físico, social e psicológico, como a gente entende. Então nós entendemos que um ser humano bem alimentado, um ser humano com um bom emprego, uma boa família, com uma boa posição na sociedade, seria então um ser humano em paz. É outra ilusão. Então, nós colocamos nossas crianças nas escolas para elas aprenderem a ganhar dinheiro, constituir suas famílias, terem seus passeios, tendo seus lazeres, acreditando então que essas pessoas estarão em paz. Ainda é a procura da paz do mundo. A doutrina espírita, 2000 anos depois de Jesus, vem nos relembrar o ensinamento evangélico e vem nos explicar o que realmente Jesus quis dizer. O Espiritismo nos lembra sobre qual é a verdadeira natureza do homem. O homem não é um animal racional. O homem é um espírito encarnado. Como disse Jesus, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Então, o ser humano tem que ser alimentado espiritualmente para estar em paz. E as pessoas cometem outro engano, e aí são os religiosos, acreditando que o alimento espiritual no homem é a frequência a religiões e a repetição de orações, o que faz com que também os religiosos não alcancem a paz. O alimento espiritual do homem é o progresso em direção a Deus. É o contato direto com a energia divina que está dentro dele. O alcance da paz do Cristo não se dá através do alimento do corpo, nem tampouco através de repetição de orações. Se dá através do sacrifício pessoal no serviço do bem. Se dá cada um pegando a sua cruz e seguindo Jesus. Como Jesus disse, que os apóstolos dele estariam no reino dos céus, porque ele teve fome e lhe deram de comer, ele teve doente e lhe foram visitar, ele teve sede e lhe deram de beber. Por isso que a paz do Cristo diverge da paz do mundo. A paz do mundo é ficar em casa assistindo televisão. A paz do Cristo é ir em direção ao sofrimento do próximo, atendendo às necessidades do próximo, com o sacrifício do seu egoísmo, com o exercício da paciência, com o exercício da inteligência em busca da prática do bem, com o exercício da caridade. A conquista da paz do Cristo não vem através de caminhos confortáveis. Às vezes é preciso que o cristão enfrente, frente a frente, seus conflitos interiores para alcançar a verdadeira paz. É preciso revolver sentimentos. É preciso repensar conceitos. É preciso analisar suas próprias falhas para, enfim, encontrar a paz. A paz não é uma dádiva que vem sem esforço. A paz não é um estado
de imobilidade, que é outra ilusão que nós alimentamos. Eu estou confortável, então eu estou em paz. Em paz está aquele que está inquieto pela conquista da compreensão de Deus. Em paz está o homem que todos os dias procura servir melhor do que serviu ontem. Em paz está aquele que está o tempo todo se autoanalisando para dar o melhor de si. Kardec pergunta aos espíritos o que é a felicidade. Os espíritos respondem que para o mundo moral é a fé no futuro e a consciência tranquila. E só tem a consciência tranquila quem vive para amar. O que nós aprendemos com o Espiritismo, o que aprendemos com a história do cristianismo, entre aqueles cristãos que morreram em paz, devorados por leões, é que a paz não está na recompensa dos sentidos, não está no conforto material, não está no elogio da sociedade. A paz está no sacrifício do ego, do espírito que vai em direção a Deus. E que Deus nos ampare na nossa busca.